Bom dia! Paz e bem a você neste novo dia que se inicia. Hoje é sábado, mais um final de semana chegando. Hoje, bênção para multiplicar os talentos que Deus te deu. Prepare-se aí para rezar junto com o Padre. Hoje o meu abraço vai com muito carinho para o povo da cidade de Santo Antônio da Posse, no estado de São Paulo. Que Deus abençoe vocês aí de Santo Antônio da Posse, que acompanham o nosso trabalho de evangelização pelas redes sociais, também recebem a bênção do dia, a bênção da noite. Que alegria, um grande abraço aí para vocês. Tamo junto na missão de evangelizar. Evangelho de hoje, Mateus capítulo 25, versículos 14 a 30. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola. Um homem ia viajar para o estrangeiro. Chamou seus empregados e lhes entregou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e ao terceiro 1, cada qual de acordo com a sua capacidade. Em seguida viajou. O empregado que havia recebido 5 talentos saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros 5. Do mesmo modo, o que havia recebido 2, lucrou outros 2. Mas aquele que havia recebido 1 só, saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e foi acertar as contas com os empregados. O empregado que havia recebido 5 talentos, entregou-lhe mais 5, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos, aqui estão mais 5 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Chegou também o que havia recebido 2 talentos e disse: Senhor, tu me entregaste 2 talentos. Aqui estão mais 2 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Por fim, chegou aquele que havia recebido 1 talento e disse: Senhor, sei que és um homem severo, pois colhes onde não plantaste, ceifas onde não semeaste. Por isso fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. O patrão lhe respondeu: Servo mau e preguiçoso, tu sabias que eu colho onde não plantei e que ceifo onde não semeei. Então devias ter depositado o meu dinheiro no banco, para que ao voltar eu recebesse com juros o que me pertence. Em seguida o patrão ordenou: Tirai dele o talento e dai-o àquele que tem 10, porque a todo aquele que tem será dado mais, e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto a este servo inútil, jogai-o lá fora na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Filhos e filhas, o evangelho deste sábado, a parábola dos talentos. Deus que dá a cada pessoa talentos, dons. Cada pessoa que vem a esse mundo nunca vem em vão, nunca vem, vamos dizer assim, para passear, mas para cumprir uma missão. Você, eu, cada um de nós temos uma missão. E para cumprir esta missão, Deus, ao nos criar, dá a nós o potencial para que a gente possa desenvolver e cumprir a nossa missão. É o talento. Os talentos são vários, são variados, seja na qualidade, seja em quantidade. Tudo em vista da capacidade de cada um. Tudo em vista do que nós iremos agregar ao mundo, à humanidade, ao reino de Deus, com os nossos talentos. E nesse sentido, a gente precisa entender que, primeiro, ninguém é igual a ninguém. As capacidades nunca são as mesmas. E isso não nos torna melhores nem piores do que ninguém. Por quê? Porque cada ser humano
é único e precioso aos olhos de Deus. Portanto, mais do que se preocupar com a quantidade de talentos que Deus te deu, o mais importante é a gente se preocupar com o que nós estamos fazendo com esses talentos. Na parábola que a gente acabou de ouvir, o Senhor deu 5 talentos para um, 2 para outro e 1 para outro. E aí, quando foram prestar contas, quem recebeu 5 lucrou mais 5, dobrou. O que recebeu 2, dobrou também, lucrou mais 2. E o Senhor elogiou a esses 2. Mas aquele que recebeu 1 talento, não ficou na mesma, não lucrou nada. Ou seja, ele enterrou o talento, ele guardou. E o Senhor disse para ele: servo mau e preguiçoso. Qual foi o erro desse servo? Ter sido preguiçoso. Veja, os talentos que Deus nos dá são diversos. Tem gente que tem dom para uma coisa, tem gente que tem dom para outra, gente que, por exemplo, dom musical, é lindo esse dom. Já tem gente que tem o dom de escrever, tem gente que é mais comunicativa, mais carismática, boa de relacionar-se com as pessoas, tem gente que é mais observadora, mais atenta, mais detalhista, tem gente que é bom, por exemplo, no desenho, na pintura. Tem gente que já é voltada mais para o cálculo, para a matemática, para as exatas, para a física. Tem gente que gosta de ensinar, tem gente que é bom de leitura, tem gente que gosta de atividades mais físicas, corporais. Tem gente que é de atividades mais repetitivas, rotineiras. Tem gente que só consegue fazer coisas assim, mudando o tempo todo. Tem gente que se dá bem com trabalhos manuais, com comida, gastronomia. Tem gente que já tem o dom mais para a área da saúde, de cuidar das pessoas, de dar atenção às pessoas. Tem gente que tem o dom mais para atividades que exigem força física. Já tem outras pessoas que têm mais o dom de trabalhar com a cabeça, com o raciocínio, com a inteligência. Veja, todos dons e talentos que Deus concede. Ninguém é igual a ninguém. As pessoas são diferentes, por isso os talentos e os dons são diferentes. Seja qual for o dom, seja qual for o talento, o importante é o quê? Usá-lo. Por isso a pergunta, E você? Quais são os teus talentos? Quais são os dons que Deus te deu? Você está fazendo-os multiplicar? Quando a gente medita nessa palavra, o final dela, tem uma coisa assim que a gente precisa entender bem, Por que Deus deu ainda mais àquele que já tinha bastante e Deus tirou daquele que não tinha quase nada? Aqui existe uma sabedoria, uma regra que vale para a nossa vida. As coisas que Deus nos dá, quanto mais a gente utiliza, exercita, gasta, vamos dizer assim, mais aumenta. Estamos falando do amor, da amizade, da bondade, do perdão, da inteligência. Tudo isso quando a gente usa, quando a gente exercita, mais cresce, mais aumenta, a gente não perde. É como a engrenagem do nosso corpo. Por exemplo, a gente tem os músculos. Quanto mais você exercita, quanto mais você força, mais eles crescem, mais eles desenvolvem. Por outro lado, quanto mais a gente deixa eles parados, mais eles vão atrofiar, diminuir. E aqui a gente começa a entender a dinâmica dessa parábola. Aquele que põe para desenvolver os talentos que Deus lhe deu, ele cresce, ganha ainda mais. E aquele que esconde, que deixa parado, vai atrofiando, vai perdendo, vai diminuindo até o pouco que tinha. Portanto, filho, filha, descubra as potencialidades que você tem, que Deus te deu, use-as a favor do seu próximo, a seu favor, seu crescimento, seu desenvolvimento. Use-as para tornar melhor o mundo, a sua comunidade, a vida das pessoas. E assim nós cresceremos cada vez mais na graça e na bênção do Senhor. Vamos rezar. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação.
Obrigado, Senhor, por mais uma semana que vai chegando ao fim. Obrigado pela vida, pela saúde, pelo trabalho, por tudo aquilo que nos concedestes viver e realizar ao longo desta semana. E diante deste evangelho de hoje, Senhor, nós queremos vos pedir, dai-nos a graça de a cada dia crescer e multiplicar em nossa vida os talentos, os dons que vós nos destes. Que jamais, Senhor, escondamos os nossos talentos, que jamais, Senhor, desacreditemos de nossos dons e capacidades, mas que possamos colocá-los a serviço do vosso reino, dos nossos irmãos e irmãs. Que o teu Santo Espírito a cada dia nos capacite, nos fortaleça, nos renove, nos conceda novos dons para edificar o vosso reino entre nós. Que desça sobre você, filho, filha, esta bênção do Deus de infinito amor, te fazendo a cada dia frutificar e multiplicar os dons que Deus te deu, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém, amém, amém. Deixo para você o meu abraço com muito carinho. Fique no colo da mãe, reze comigo a bênção da noite. Amanhã, homilia dominical, segunda-feira, com a graça de Deus, tamo junto, com a bênção do dia. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.